Você já parou para pensar por que o álcool pode afetar seu espírito? Descubra as consequências espirituais nesta história bíblica. Hoje vamos explorar um tema profundo e intrigante: por que o álcool pode comer seu espírito? Vamos mergulhar em uma reflexão sobre as consequências espirituais dessa questão tão importante. Na Bíblia, o vinho é mencionado em diversas passagens como símbolo da graça divina e alegria espiritual. Em muitas tradições místicas, o vinho representa a conexão com o divino e a celebração da vida, ação da vida. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná é um exemplo marcante desse simbolismo, onde Jesus realizou seu primeiro milagre. O vinho, nesse contexto, representa a abundância, a generosidade e a presença do sagrado nas celebrações humanas. Portanto, ao refletirmos sobre o papel do vinho na espiritualidade, somos convidados a buscar essa mesma conexão profunda com a graça divina em nossas vidas. Esta parte do seu roteiro está vazia. Na história de Noé e sua embriaguez, encontramos uma narrativa poderosa sobre as consequências espirituais do consumo excessivo de álcool. Noé, conhecido por sua justiça e obediência a Deus, após sobreviver ao dilúvio, planta uma vinha e se embriaga com o vinho produzido. Nesse estado de embriaguez, Noé perde o controle e fica exposto em sua tenda a seus filhos. Ao testemunharem essa cena, cobrindo com um manto sem olhar para a nudez do pai, demonstrando respeito e reverência. Quando Noé desperta da embriaguez e toma conhecimento do que ocorreu, abençoa seus filhos e os amaldiçoa conforme suas atitudes. Essa história nos alerta sobre os perigos da falta de moderação no consumo de álcool e como isso pode afetar não apenas a pessoa que bebe, mas também aqueles ao seu redor. A embriaguez de Noé resultou em situações constrangedoras e conflitos familiares, mostrando como as escolhas individuais podem ter impactos espirituais profundos. Sansão, conhecido por sua força sobrenatural concedida por Deus, caiu em uma armadilha ao revelar o segredo de sua força para Dalila, uma mulher que o seduziu em troca de dinheiro. Após ter seus cabelos cortados, fonte de sua força, Sansão foi capturado pelos filisteus e teve seus olhos cegados como punição em um momento de fraqueza espiritual. Sansão foi levado à humilhação e escravidão por ter sucumbido à tentação e revelado seu ponto fraco. Sua história nos alerta sobre os perigos da vulnerabilidade espiritual diante das influências negativas, como a embriaguez e a busca desenfreada por prazeres passageiros. Na última ceia, um momento sagrado e simbólico, Jesus Cristo compartilhou o pão e o vinho com seus discípulos como símbolos do seu corpo e sangue. Ao instituir a Eucaristia, Jesus convidou seus seguidores a darem essa comunhão espiritual em sua memória. O vinho servido nessa ocasião representa a aliança renovada entre Deus e a humanidade, selada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nesse contexto, o ato de beber o vinho na comunhão é um gesto de fé, gratidão e compromisso com os ensinamentos de Jesus. A última ceia nos lembra da importância do equilíbrio e da moderação ao celebrar com vinho, evitando excessos prejudiciais ao espírito e valorizando a conexão espiritual estabelecida por meio desse símbolo sagrado. Na parábola do filho pródigo, encontramos uma narrativa emocionante sobre um jovem que decide deixar a casa de seu pai em busca de liberdade e prazeres mundanos. Ao receber sua parte da herança, o filho pródigo parte para uma vida de extravagância e luxúria, desperdiçando todo o seu dinheiro em festas e prazeres passageiros. Com o passar do tempo, ele se vê em uma situação desesperadora, sem recursos e longe de casa. Diante da escassez e da solidão, o filho pródigo percebe o vazio de suas escolhas e decide retornar à casa de seu pai em busca de perdão e redenção. Ao ser recebido com amor e compaixão por seu pai, que o aguardava ansiosamente,
O filho pródigo experimenta a graça divina da reconciliação e do recomeço. Essa parábola nos ensina sobre os perigos da busca desenfreada por prazeres mundanos, que podem nos afastar do caminho espiritual correto. Ela também nos lembra da infinita misericórdia de Deus, que está sempre pronto para acolher seus filhos arrependidos e oferecer-lhes uma nova chance de recomeçar. O apóstolo Paulo, em suas cartas às igrejas primitivas, faz diversas advertências sobre os perigos da embriaguez e do consumo excessivo de álcool em Efésios 5:18. Ele escreve: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Nessa passagem, Paulo destaca a importância de manter-se sóbrio e vigilante espiritualmente, evitando ceder às tentações mundanas que podem desviar o indivíduo do caminho da verdade e da retidão. Ao comparar a embriaguez física com a plenitude do Espírito Santo, o apóstolo ressalta a necessidade de buscar uma conexão genuína com Deus e permitir que sua presença guie e fortaleça a vida dos crentes. A embriaguez espiritual, segundo Paulo, não provém do vinho material, mas da busca constante pela presença divina em todas as áreas da existência. Assim, somos desafiados a nos encher do Espírito Santo e permitir que ele nos conduza em cada passo de nossa jornada espiritual. Jesus Cristo, em seus ensinamentos, ressaltou a importância de manter nosso espírito puro e livre de influências negativas que podem surgir do consumo excessivo de álcool. Ele nos alertou sobre os perigos da embriaguez espiritual, que não se limitam apenas ao corpo físico, mas afetam também nossa conexão com o divino. Ao se referir ao reino dos céus, Jesus nos convida a buscar uma vida equilibrada e centrada em valores espirituais elevados. Ele enfatizou a necessidade de cultivar a sobriedade e a clareza mental para percebermos a presença de Deus em nossas vidas e seguirmos seus mandamentos com fidelidade. Assim, ao nos mantermos vigilantes em relação às tentações que podem desviar nosso caminho espiritual, estamos mais aptos a viver em harmonia com a vontade divina e experimentar a verdadeira plenitude do Espírito. Na história da transformação da água em vinho nas bodas de Caná, encontramos um momento marcante em que Jesus Cristo realiza seu primeiro milagre público. Ao ser informado de que o vinho havia acabado na festa de casamento, Jesus instruiu os servos a encherem 6 talhas de pedra com água. Em seguida, ele ordena que levem um pouco dessa água transformada em vinho ao mestre Zala. Ao provar o vinho, o mestre Zala fica surpreso com a qualidade superior da bebida e elogia o noivo por tê-la guardado para o final da festa. Essa transformação milagrosa do simples líquido em vinho excepcional simboliza a abundância, a generosidade e a graça divina, manifestadas por meio do poder de Jesus. Nesse contexto, a história das bodas de Caná nos convida a refletir sobre a capacidade transformadora do divino em nossas vidas, mostrando como ele pode nos surpreender com bênçãos inesperadas nos momentos mais improváveis. Ao contemplarmos as narrativas bíblicas que abordam o simbolismo do vinho e suas implicações espirituais, somos desafiados a refletir sobre o papel desse elemento na nossa jornada de fé. O vinho, que em muitas tradições representa a graça divina e a celebração da vida, também nos alerta para os perigos da embriaguez espiritual e da busca desenfreada por prazeres mundanos. Nesse sentido, é importante considerarmos como nossas escolhas diárias refletem nossa conexão com o sagrado e como podemos cultivar uma espiritualidade equilibrada e consciente, que possamos aprender com as lições das Escrituras e buscar uma vida pautada na moderação, na gratidão e no amor ao próximo, mantendo sempre viva a chama da fé em nossos corações. Gostou dessa reflexão? Compartilhe esse vídeo com seus amigos
e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Espero que tenham gostado dessa jornada espiritual conosco. Lembre-se, sempre cuide do seu espírito e busque estar em sintonia com o divino. Até o próximo vídeo.